A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso precioso e querido irmão Gideone Fernandes, ele faz a citação de Atos, capítulo 17, verso 31, que diz: porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aí pergunta: que mundo será julgado? E qual tipo de julgamento será este? Bem, é o seguinte: Basilmar Gomes e Mozaneir Lemos e Juan Maia se expressaram fazendo afirmações de que os crentes serão julgados num tribunal onde será decidido a sua salvação ou a sua perdição. Isso é o resultado das pregações de um ministério que apostatou das suas doutrinas originais e que não crê na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Na leitura do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 18, o Senhor Jesus, no 15, fala que ele é o Salvador da humanidade. Vamos lá ver o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 15, o que diz o Senhor Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e todo homem que olhava para aquela serpente, era curado da mordida da serpente lá no deserto. Essa serpente era uma figura de Cristo, porque o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, assumiu o pecado, a culpa de toda a humanidade, e por isso ali ele é simbolizado como a serpente, o mal, o diabo, o inferno, por causa das nossas culpas. Então, o 14 diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto. A serpente é o símbolo do demônio, do mal, da perdição. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Como a serpente foi levantada, o Filho do Homem levando sobre si as nossas culpas. É a figura do mal, de Satanás, da serpente, por causa das nossas culpas. Porque ele foi ferido pelas nossas iniquidades, como fala o profeta Isaías. Depois o verso 15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lógico, a culpa de todos nós caiu sobre ele, e ele foi julgado pelas nossas culpas. Então não pode, veja, Deus não pode cobrar uma mesma dívida duas vezes. Cobrou do seu filho na cruz e vai cobrar agora da minha pessoa essas mesmas culpas. Só na cabeça de quem não crê na divindade do Senhor Jesus e naquele que é justiça absoluta. Depois diz assim: quem nele crê não é condenado. Algumas versões dizem: quem nele crê não é julgado. Mas quem não crê já está condenado. Algumas versões dizem: mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, é simples assim. São dois tribunais, Basilmar Gomes, Mozaneir Lemos e Gideone Fernandes, todos acreditam que
vão comparecer diante de um tribunal para serem julgados por suas obras. E esse tribunal, o resultado pode ser salvação ou condenação. E isso não é verdade. Né? Por quê? São dois os tribunais. Um tribunal que é o tribunal do grande trono branco citado por Balsimar e afirmado por Mosaimenos e faz parte das crenças de Gideone Fernandes, diz: e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, esse tribunal, o mérito dele, é só condenação. Os que estão ali, que comparecerem neste tribunal, ali não vai ser decidido se alguns vão entrar na glória de Deus ou vão parar no inferno. Não. Ali é só condenação. Então, o juiz do universo, que é o eterno, ele vai condenar todas estas pessoas, mas vai abrir diante do universo, diante dos anjos, né, os livros onde estão anotadas as obras de todas estas almas. Veja, eu só vejo uma possibilidade de salvação, mas não podemos fazer doutrina. Não podemos fazer doutrina, presta atenção. As doutrinas bíblicas, elas precisam ter forte fundamentação dentro das Escrituras. A gente não faz doutrina com 1 ou 2 versinhos, que é o que vocês fazem o tempo todo. Pega um versinho que não está dizendo absolutamente nada, perverte o sentido e faz uma doutrina. Não é assim. As doutrinas bíblicas, elas são muito bem fundamentadas dentro das Escrituras. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Mateus 28, 19, todo mundo acha que a doutrina de Trindade teve origem nesse versículo aí. Ele é uma maravilhosa exposição da doutrina da Trindade. O Senhor ordenando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todo mundo acha que a doutrina da Trindade teve origem nesse versículo. Não, não é. Se fosse só esse versículo, homens de Deus, homens que têm cuidado com a palavra de Deus, o que ela ensina, jamais faria doutrina em cima de um versinho só. A doutrina da Trindade existe porque são centenas de versos do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse mostrando isso. Entendeu? Então, por isso existe a doutrina da Trindade. Então, veja, eu vou mostrar aqui, nesse texto de Apocalipse 20, versículo 11 e 12, uma frase no meio dos 2 versos que diz: e abriu-se outro livro, que é o da vida. Por quê? Num tribunal onde o mérito é apenas condenar, provar que essas pessoas todas merecem o inferno, por que abrir um livro? O outro livro, né? Abriu-se outro livro que é o da vida, que é para conferir, talvez, né, sei lá, conferir se nele algum que não merece condenação, não sei. Veja, o que eu entendo, tá, mas não faço doutrina, recomendo, não faça doutrina disso, é que, veja, o Evangelho hoje, 2/3 da humanidade nunca ouviu falar o nome do Senhor Jesus. Quanto mais ouvir o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho está muito bem descrito no capítulo
3, versículo 15 a 18, que eu li alguns minutos atrás. Abra o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15 a 18, e leia com atenção e guarde bem no seu coração que esse é o Evangelho. Quem nele crê não é condenado ou não é julgado, mas quem não crê já está condenado, já está julgado, porque não crê na suficiência daquele sangue derramado para o perdão do seu pecado, dos seus pecados e a salvação da sua alma. Esse é o Evangelho. 2/3 da humanidade nunca ouviu falar nisso. Tá? Eu acredito ainda. Tá? Então, veja, no meio dessas bilhões de almas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus, eu devo reconhecer a homens, mulheres que viveram vidas dignas. Entendeu? Mas nós, você, eu, milhares de crentes, somos os responsáveis, porque a nossa obrigação principal é levar o Evangelho da salvação para essas almas. Não o Evangelho que vocês acreditam e vocês vivem pregando, que é não usar bigodão, não usar costeleta, não usar barbicha, não usar cabelo amarrado atrás, não usar camiseta regata. Essa lista de coisas que você não deve fazer, e essa lista de coisas que você deve praticar, isso não é o Evangelho. O Evangelho é para ser pregado até para índios com a bunda de fora. Porque se você cuidar deles ensinando a verdade para eles, o Evangelho da salvação, eles vão entrar na glória de Deus com a bunda de fora mesmo. Entendeu? Porque o Evangelho é transcultural. É além das culturas. Porque se o Evangelho fosse preso a uma cultura, seria um absurdo o Senhor Jesus dizer: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Isso não tem cabimento. Você não vai começar a entrar numa nação, ficar pregando contra a cultura deles, aquilo que eles praticam milhares de anos. Entendeu? Essas mudanças culturais, quem faz é o Espírito Santo, ao longo do tempo. É como a igreja primitiva, que recebeu, batizaram, receberam no meio deles homens casados com várias mulheres. Por quê? Porque não era possível mudar isso daí. Batizaram homens que tinham dezenas de escravos, homens que se apropriavam do trabalho e do serviço de outras pessoas. Entendo? Não é possível mudar isso aí. Essas coisas mudaram com o tempo. O Espírito Santo e o tempo mudou estas coisas. Hoje não, o cristianismo compreende perfeitamente que o casamento é monogâmico e que nós não devemos escravizar ninguém. Entendeu? Presta atenção, vocês nem sabem o que é o Evangelho. Então, eu vejo nessa frase, e abriu-se outro livro, que é o da vida, porque há estas pessoas, sem dúvida, há pessoas que viveram e estão vivendo hoje vidas maravilhosas, cujo testemunho é muito maior do que o seu e o meu. Muito embora você e eu acreditemos no Evangelho, em Jesus Cristo, temos a Bíblia em nossas mãos. Entende? Eu vejo também uma possibilidade, porque virá um milênio aí. 1000 anos, o governo do Senhor Jesus, onde o diabo será amarrado, ele estará preso. Entendeu? E essas pessoas, então, vão viver vidas maravilhosas. Entende? Eles vão fazer parte da segunda ressurreição. Mas, nesse tribunal, o grande trono branco, não vai acontecer como diz Mosanier Lemos, o julgamento é a segunda ressurreição, será pelas obras. Bom, aí ele está dizendo, é verdade, por isso, bem-aventurados que participarem da primeira ressurreição.
pois a palavra o julga diariamente. Não, a palavra não julga diariamente o crente verdadeiro. Né? O verdadeiro crente, ele está livre de qualquer condenação, porque o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, Jesus Cristo, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Então Deus encerrou todos os homens debaixo do pecado para se usar de misericórdia para com todos. E a misericórdia é esta, que ele castigou no seu Filho, Jesus, todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Este é um ato jurídico e que justifica todos os homens e se beneficiam disso aqueles que creem na palavra do Senhor Jesus e na suficiência do seu sacrifício. Como ele mesmo fala. Ele fala por 20 vezes no Evangelho de João que quem crê nele tem a vida eterna. Não é vai ter a vida eterna, quem sabe tem a vida eterna, vamos ver se tem a vida eterna. Vamos pesar aí o bazimar na balança para ver se o bazimar está no peso certo para entrar na minha glória. Em absoluto, não existe nada disso. Não somente ele fala isso por 20 vezes, como ele ainda dá, existem 8 exemplos no Novo Testamento. Pessoas que queriam um milagre em suas vidas, e o Senhor Jesus concedeu-lhes o milagre, curou estas pessoas e disse: a tua fé te salvou. Verbo salvar no passado. Isso quer dizer o seguinte: estas pessoas foram salvas num momento que nós não sabemos quando, porque o Novo Testamento não relata. Mas sabemos que foi no momento em que eles viram, né? Os cegos não viram, mas ouviram o Senhor Jesus e creram que esse era o Salvador da humanidade. Está passando os versos aí para que você entenda, né? Que Jesus é o Deus encarnado, Deus que se fez homem, habitou entre nós, é o Salvador da humanidade, pagou o preço da nossa salvação e está dizendo com todas as letras, de uma maneira clara e inconfundível, que quem crê tem a vida eterna. Não é vai ter, não sei se vai ter, vamos ver se vai ter, e outras crendices mais na apostasia das nossas doutrinas originais. Então quer dizer, irmão Jair, que eu estou livre então para pecar? Eu posso pecar livremente, não tem problema nenhum? Esse é o argumento principal daqueles que não acreditam na divindade do Senhor Jesus e não acreditam na sua palavra. Acreditam mais no São Tiago do que no próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós e é o Salvador das nossas almas. Não, em absoluto. Ninguém tem essa liberdade, porque está salvo por toda a eternidade de viver por aí de qualquer jeito. Porque a palavra de Deus fala que filho há a quem o pai não disciplina? O crente verdadeiro está debaixo da disciplina de Deus. Se ele quiser desobedecer, andar no pecado, ele vai ser disciplinado por Deus. É simples assim. Simples assim. Leia lá no capítulo 12 de Hebreus que você vai ver que Deus nos trata como a filhos e que filho há a quem o pai não disciplina. Agora vocês ficam olhando por aí, vendo crentes aí, dizendo-se salvo por toda a eternidade, no adultério, mentindo, enganando, entendeu? Não vamos desprezar o ensino da palavra de Deus porque por causa do mau testemunho de homens. Provavelmente ele não é salvo. Ele não conhece a Deus, o Senhor não está na vida dele. Ele está vivendo no pecado e não há nenhuma disciplina a respeito dele. Essa é a prova de que ele não é nascido de Deus, que ele nada tem a ver com o Senhor. Ele fala, mas a vida dele não está provando nada. Como o Tiago fala, vocês gostam muito do que Tiago diz, né? Tiago diz que fé sem obras é morta. É verdade, mas é só interpretar direitinho o que Tiago está dizendo.
o verdadeiro crente é nascido de Deus e ele tem poder para viver uma vida digna na sua presença. O crente verdadeiro tem a orientação, a ação do Espírito Santo na sua vida para viver uma vida digna, para que ele seja revestido do poder de Deus e com esse poder ele manifeste a glória de Deus na face dessa terra, onde ele pise a planta do pé dele, se transforme num vale de bênção, e ele liberte as pessoas dos demônios, os espíritos maus saiam correndo da sua presença, e ele anuncia o evangelho, cure os enfermos, faça milagres e maravilhas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e as almas venham ser salvas. O Juan Maia se refere a ele citando 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. São dois os tribunais. Então, o tribunal que é o grande trono branco, descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 12, cujo mérito é condenação. O outro tribunal é o tribunal de Cristo, que está descrito em 2 Coríntios, e também está em Romanos, capítulo 12, verso 10, que diz: mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu, também porque despreza teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, esse tribunal, o tribunal de Cristo, não é o mérito dele, não é a condenação, já que todos os que comparecerem nesse tribunal são almas salvas por toda a eternidade. Quando chegarem lá, não, é aqui e agora. Salvação é aqui e agora, não é futura. Ou você tem ou você não tem. Então, o mérito desse tribunal é a entrega das coroas, a coroa da justiça, a coroa de glória, a coroa da vida. São os galardões, são os prêmios, são as recompensas, são o reconhecimento que haverá para os crentes salvos, pelo testemunho que deram aqui nesta vida. E até aquele crente que não deu bom testemunho, que só deu mau testemunho, ele vai lá, a palavra, o apóstolo Paulo fala, né? Mas esse tal será salvo, porém como um tição tirado do fogo. Então, esse crente que deu mau testemunho, Paulo fala a respeito dele, lá em 1 Coríntios capítulo 3, mas o tal será salvo, porém como um tição tirado do fogo. Então, eu não sei exatamente, está falando em tição, tição é a madeira que está em brasa, então um fogo. E lá, Paulo fala em 1 Coríntios 3 também, fala em fogo, que fogo julgará a obra de cada um. Né? Se será ouro, palha, feno, a obra julgará, o fogo julgará a obra de cada um. Fogo significa julgamento. Mas, lembrando, o mérito desse tribunal não é condenar, já que o Senhor Jesus diz: os que creem, aqueles que creem não serão julgados. Em outras versões diz: os que creem não serão condenados. Então, esse tribunal, quando é que vai ocorrer? Então, veja, nós estamos na iminência da última semana da profecia das 70 semanas profetizadas por Daniel. A última semana é o governo do anticristo. Então, eu acredito que a primeira ressurreição acontecerá exatamente quando iniciar-se o governo do anticristo. A igreja será arrebatada. Aqueles que realmente crerem na suficiência desse sangue derramado. E serão arrebatados e na glória, a primeira coisa que acontecerá é o tribunal de Cristo. Todos os crentes salvos nesse tribunal receberão, então, as suas coroas, galardões, prêmios, recompensa, reconhecimento. E depois disso ocorrerá as bodas do Cordeiro. E aqui na terra, são 7 anos para isso. Julgamento e bodas. 7 anos. E aqui na terra, o que acontecerá? Aqui na terra o mundo entrará
estará sofrendo com o governo do anticristo. Então, eu expliquei a vocês aí 2 tribunais. O tribunal grande trono branco, que o mérito dele é condenação, e o tribunal de Cristo, que é o tribunal para os salvos, os crentes salvos por toda a eternidade. Entenderam? Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso sangue do Cordeiro de Deus, que deu a sua vida para a salvação das nossas almas. Então, meu precioso e meus queridos irmãos, nos próximos minutos você vai ver uma relação de 70 pontos heréticos da congregação. Porque a nossa querida congregação cristã do Brasil, ela apostatou das suas doutrinas originais. Então, veja, examine esses pontos heréticos de doutrina, confira os versos bíblicos que eu estou apresentando, e se você tiver alguma contestação, coloca no comentário deste vídeo. Se tem alguma dúvida, também pergunte, tá bom? Eu estou disposto a responder todos os seus questionamentos, tá bom? Um beijo nos vossos corações, se inscreva no meu canal do YouTube, tá certo? Divulgue os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá nas comunidades do Google+, viu? Para que a nossa Irmandade conheça o verdadeiro Evangelho e salve suas almas. Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.
Meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas. Divulgue meus vídeos, compartilhe-os nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+. Compartilhe para que a nossa Irmandade conheça o verdadeiro Evangelho e salvem as suas almas. Também se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Se nesse esforço, nessa batalha, ganharmos uma alma para o reino de Deus, os anjos vão cantar hino de louvor ao Senhor nosso Deus lá no céu e nós seremos ricamente abençoados. Um beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.